Eu quero falar com vocês hoje, na verdade, num aspecto bem introdutório, poderia até chamar num aspecto devocional, porque uma das coisas interessantes que temos experimentado nos encontros, que de forma muito parecida com aquilo que inspirou o pastor Felipe aqui com o Revive, começou há 6 anos atrás no Rio, com um movimento chamado Restore Brasil, é que sempre dedicamos um tempo dessas horas que passamos juntos para nos reclinarmos na palavra de Deus, numa inspiração devocional. Eu vou tentar trazer esse ambiente, essa perspectiva devocional. Eu já falo missional no vício, né? Já sai sem a gente nem querer. Mas, de fato, essa perspectiva devocional nos leva a ser gente que caminha numa prática missional, numa prática missionária como o povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vai ser o texto central aqui dessa conversação com vocês sobre movimento. Eu quero falar sobre relacionamentos que cooperam para o surgimento de um movimento do Espírito Santo em determinada região, numa cidade, num estado, num país, enfim. E eu quero olhar essa experiência muito interessante da igreja de Antioquia junto com vocês. Antes de falar alguns apontamentos nessa introdução, eu quero me voltar para o texto sagrado com muita alegria e reverência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu queria, por gentileza, pedir que os irmãos e irmãs ficassem de pé para fazermos a leitura desse texto juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versos 1 até o 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Palavra do Senhor para a nossa vida, amém? Podem se sentar. Como eu falei, gente, eu não ouso trazer um conteúdo maciço para vocês sobre o que seria um movimento do reino de Deus com uma aplicação missional, como uma aplicação que contemple o propósito supremo e eterno de Deus, de ver pessoas encontrando-se com Ele, encontrando a sua glória e tendo na sua glória o objetivo final da sua vida. A gente teria que gastar um bom tempo aqui com isso, e eu quero honrar o tempo que o pastor Armando Bispo vai dedicar com vocês, o conteúdo que ele vai trazer para vocês. Por isso hoje eu quero olhar algumas evidências que esse texto nos mostra sobre o surgimento de um movimento, características que podemos olhar aqui, nos inspirar para nutrirmos esse movimento entre nós. E ainda nesse aspecto de introdução, eu nem sei se eu posso dizer que isso vai ser uma recomendação, porque eu acredito que a maioria dos irmãos e irmãs já devem ter ouvido falar desta obra, Igreja Centrada, de autoria do Dr. Tim Keller, publicado no Brasil pelas Edições Vida Nova. Esse texto tem uma estrutura tripartida, onde evangelho, cidade e movimento são apresentados e expostos pelo Dr. Keller, já na sua clássica escrita, na sua pertinência e profundidade conhecida de todos nós. Então, se você quer se aprofundar teoricamente sobre esse aspecto do movimento do reino de Deus, essa perspectiva de não termos
não buscarmos criar os nossos micro-universos ministeriais, as nossas pequenas tribos, os nossos pequenos reininhos, e conseguirmos contemplar o panorama do que Deus deseja fazer em nossas cidades, em nossos estados, em nossas regiões. Eu recomendo que você leia esse livro, eu recomendo que você busque esse texto, em especial essa última parte do livro que fala sobre movimento, onde enfaticamente Dr. Keller vai falar do poder que existe num povo guiado pelo Espírito Santo. É isso que queremos ser, é isso que eu quero contemplar com você essa tarde, é isso que eu quero dialogar, abrir esse espaço, não é? Onde possamos juntos conversar, tirar nossas dúvidas no final, com perguntas, respostas, e sermos acrescentados no ambiente da unidade do corpo de Cristo. Como eu falei, há alguns anos atrás nós começamos uma reunião de pastores, plantadores de igreja, líderes de igreja em geral no Rio de Janeiro, no apartamento de um missionário norte-americano, pastor J. Bauman, que alguns de vocês conhecem como diretor da Atos 29 Brasil, que hoje é uma rede de plantação de igrejas, que não é mais apenas vinculada ao universo norte-americano, se propõe desde o ano de 2012, Atos 29 ser uma rede global, uma rede que compreenda a extensão que é proposta pela própria palavra de Deus em Atos 1:8, termos homens e mulheres rendidos diante da presença do Senhor, partindo de Jerusalém e indo até os confins da terra. Então, Atos 29 tem buscado ser um movimento global, e esse movimento, por assim dizer, teve uma expressão muito particular e muito voltada para a nossa realidade no Rio de Janeiro, há 6 anos atrás, em pequenas reuniões, absolutamente, naquele momento, despretensiosas. Jay tinha sonhos, mas não tinha pretensões. Ele ainda estava se ambientando com a realidade do Rio de Janeiro. Não só o pastor J. Bauman, mas nós outros pastores e líderes que também estávamos ali. Alguns de nós confusos, alguns de nós desanimados com a realidade da igreja local. Porém, naquele simples ambiente de uma sala de estar, de pessoas orando, adorando ao Senhor e buscando inspiração nas Escrituras, conseguimos perceber a progressão de um movimento do Espírito Santo no meio de líderes, no meio de servos do corpo de Cristo. O texto que eu li com vocês e que eu vou buscar desenvolver aqui, mostra um cenário que a priori não tem uma pretensão maior do que aquilo que é a maior finalidade de sermos igreja, de termos a identidade igreja. O texto mostra essas figuras e vamos tentar destrinchar isso aqui, verso por verso, mas o que chama a atenção logo de cara é que o objetivo principal daquelas pessoas reunidas, daqueles homens reunidos, era adorar a Deus. E a partir desse ambiente de exaltação do nome do Senhor, de busca pela graça do Senhor, o Espírito Santo moveu através da vida daqueles homens, e o mundo inteiro foi transformado pelo Evangelho, como percebemos ao longo de toda a narrativa de Atos dos Apóstolos. O que eu quero também observar com vocês, obviamente, compreendendo que esse texto não é um texto normativo, é uma descrição. O que temos aqui não é uma regra, mas o que temos aqui é uma descrição inspirada pelo Espírito Santo, que deve, no mínimo, nos impulsionar a termos uma inspiração nos princípios que esses irmãos experimentaram aqui. Então, o que eu quero fazer hoje junto com vocês é isso: olhar para esses princípios e buscar reter valores que tornem-se marcas de um movimento. Portanto, nessa primeira reunião do Revive, nessa primeira iniciativa que tem o objetivo de reunir pastores, plantadores de igreja, líderes de igreja, servos, acima de tudo, acima de todos esses títulos e esses arranjos que nos habituamos a fazer, servos, pessoas que estão na base mais baixa de sustentação da congregação local e não no topo da cadeia alimentar.
Nesse ambiente, eu quero pensar junto com vocês sobre esses princípios tão caros, tão preciosos e, na verdade, simples para vivenciarmos uma experiência cheia do Espírito Santo na vida da igreja. Uma coisa que o Dr. Keller destacou muito nessa parte do livro que eu recomendei para a nossa leitura, para a nossa pesquisa e edificação, é que ele traça o seguinte paralelo, nas minhas palavras. Nós, se queremos vivenciar e experimentar um movimento do Espírito Santo, precisamos compreender o devido papel da organização e do organismo, igreja. Eu gosto de pensar da seguinte forma: temos que nutrir o mínimo de organização, o mínimo, para que o máximo do organismo, igreja, o máximo da experiência corpo de Cristo possa ser vivenciada por nós, membros desse corpo. O que percebemos é que quando nos mobilizamos, podemos nos basear e, na verdade, confiar muito em nossas estruturas, muito naquilo que a nossa organização pode oferecer. Ou podemos simplesmente ser como todo bom carioca é. Nós lá no Rio de Janeiro temos uma expressão muito comum que eu não sei se já se popularizou por aqui, que é a seguinte: tamo junto. É assim, corta o ex e o S do final e fica tamo junto, não é nem estamos juntos. E lá no Rio de Janeiro a gente tem esse negócio. É tudo a comunidade, você fala comunidade, legal, vamos estar junto, vamos comer uma pizza, vamos fazer um tempinho, uma social, e muitas vezes confiamos demais nisso. E muitas vezes pastores hoje, cansados da fossilização das organizações, buscam no relacionamento não um princípio elementar da vida da igreja, mas uma fuga dessa realidade embolorada, empoeirada, cansada e, por vezes, até patética que a gente encontra em algumas estruturas religiosas. Essa é a grande verdade. E nesse movimento de pêndulo, nós perdemos o melhor da experiência do equilíbrio como o povo de Deus que precisamos ter. E, gente de Deus, nós não somos como líderes, pastores, plantadores de igreja, revitalizadores de igreja, enfim, nós não somos o topo da cadeia alimentar, somos servos dos nossos irmãos. Amém? Somos servos. Temos um privilégio absoluto de fazer parte dos momentos mais intensos da vida de pessoas. Talvez pouquíssimos homens tenham esse tipo de função na vida, de não desligar. Nós fazemos parte dos nascimentos dos bebês e dos enterros dos idosos e, lamentavelmente, algumas vezes dos não idosos. Nós fazemos parte do testemunho das curas divinas e nos identificamos com a dor dos nossos irmãos enfermos. E essa é a vida de pastores e líderes, de servos, de obreiros, de gente da igreja. Interessante que o livro que foi presenteado é um compêndio, uma pequena coletânea de orientações a obreiros, que presenteado de forma muito generosa pelo Revive para os primeiros 10 participantes. Que iniciativa joia, né? Que texto inspirador, já recebi há algumas semanas, já comecei a ler na minha devocional, extremamente inspirativo. Mas o fato é que não estarmos no topo da cadeia e sermos essa base de sustentação, não como Atlas que sustentam o mundo, igreja nas costas, mas como cooperadores, trabalhadores, servos, nós temos responsabilidade. E essa responsabilidade não nos dá o direito de vivermos no pêndulo. Não nos dá o direito da polarização, o que me parece ser uma característica da igreja desse tempo, porque é uma característica do espírito dessa época. Se a gente for olhar para o cenário político e a cosmovisão política do brasileiro hoje, ela está absolutamente polarizada. E nós, como igreja, temos uma tendência não muito saudável de, no melhor uso da expressão aqui, irmãos, copiar o mundo.
E nós temos sido extremamente polarizados em vários aspectos, sobretudo na nossa alma, sobretudo no nosso modus operandi, sobretudo no nosso ethos, no nosso jeito de ser igreja. Portanto, o meu convite é que a gente consiga exercitar isso. Termos a organização como uma serva do organismo. Não a organização como um tutor, um aio que pega os líderes pela mão como se eles fossem crianças incapazes de responder por si mesmas. Mas a organização como uma sólida ferramenta, estruturada o suficiente para que possamos usufruir do máximo do organismo do corpo de Cristo. Eu creio que é isso, gente de Deus, que os irmãos em Antioquia viveram. No entanto, que se repararmos, até esse momento em Atos dos Apóstolos, se a gente acompanha a progressão narrativa do Dr. Lucas, o autor de Atos, a gente vai perceber que todas as viagens, todos os envios anteriores, não eram envios com o objetivo de evangelização. Você já reparou isso? Até o capítulo 13, o que eram os envios e as viagens apostólicas, por assim dizer, elas tinham um cunho de supervisão. Elas não tinham um cunho de envio missionário. Elas tinham um cunho de ver o que estava acontecendo, única e exclusivamente e soberanamente pela ação graciosa de Deus. A gente vai ver isso em Atos 8:14 e em Atos 11:22. No nascimento da igreja de Antioquia, mais especificamente com Barnabé sendo o enviado da igreja mãe, por assim dizer, com aspas bem grandes, de Jerusalém. Então Barnabé vai lá ver o que está acontecendo com aqueles gentios que se convertem. O que começa a acontecer a partir daqui já não é mais um movimento espontâneo no que diz respeito à evangelização. Uma organização e uma estrutura começa a ser traçada. Mas eu quero olhar com você de onde nasce essa estrutura. E quero pensar com você o que de forma direta essa experiência em Antioquia pode moldar em nosso comportamento. O quanto relacionamentos podem fomentar um propósito muito maior do que simplesmente termos uma comunidade pastoral. Na nossa experiência no Rio, que ainda é uma experiência recente, como falei, são apenas 6 anos, temos muito o que aprender, temos muito o que caminhar, mas o que percebo por uma ação muito preciosa e muito amorosa de Deus, é que à medida que não temos apenas uma comunidade que afaga os nossos egos, porque talvez, e as experiências que eu tive em encontros pastorais, por vezes foram isso, reuniões de afago de ego, comunidade terapêutica para pastor. E meu irmão, minha irmã, eu entendo que existe um ambiente necessário para isso, mas os dias urgem que a igreja se posicione, e nós, como servos da igreja, nos posicionemos como gente que está pronta para ouvir a direção do Espírito. Os nossos ajuntamentos precisam ter um sentido que seja maior do que apenas atender às nossas demandas. Precisamos ouvir a direção de Deus e cumprir o grande ide, a grande comissão que a nós foi delegada. E aí o texto nos mostra 3 versículos, e nesses 3 versículos eu quero olhar 3 características com você, que são as seguintes. Eu quero olhar a diversidade experimentada por esses homens, a unidade que eles ali usufruíam, e para quê, e qual era a efetividade dessa unidade, e por final a intencionalidade, essa que é uma palavrinha muito comum no círculo do pessoal do chamado diálogo missional. Os autores do mundinho missional falam muito disso, e eu acho interessante essa palavra ser mais aplicada no nosso ambiente de igreja, de gente que tem refletido à luz da missão de Deus. O que eu quero observar com vocês, gente, na verdade, não uma reflexão profundamente teológica, antes talvez uma reflexão missiológica. Se tem uma forma de sairmos dessa relação pendular enquanto pastores e líderes,
se tem uma forma de não sermos nem gente que vive na cápsula da apatia ou na loucura do ativismo religioso, é termos um senso de missão esclarecido, um senso de missão transparente, uma certeza do que devemos ser e viver. Quando falamos na introdução sobre não constituirmos os nossos pequenos impérios, os nossos reininhos, pouco antes do encontro começar, orando com o pastor Felipe, oramos por isso, que não tenhamos reuniões que fomentem o orgulho de ministros, mas que também não humilhem ministros, mas que nos coloquem num equilíbrio, num devido lugar, na posição de servos, mas não servos que são escravos, antes servos que são filhos de Deus. Uma coisa que tem nutrido o meu coração, não por ser uma simples esparrela motivacional, uma simples palavrinha para trazer ânimo para os dias difíceis, antes uma verdade espiritual, é saber o seguinte, que antes de ser pastor, antes de ser plantador de igreja, antes de ensinar a Escritura, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, somos parte dessa família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a maior identidade que podemos ter, e a partir dela, nós podemos começar a caminhar de um jeito mais otimizado, mais leve, mais funcional, onde as coisas começam a acontecer para a glória de Deus. Eu encorajo sempre a nós, e eu não sei se a gente vai ter mais um tempo final de música, de oração, enfim, mas eu encorajo muito que esses encontros mantenham essa excelente liturgia que foi proposta aqui. Um lugar onde o nosso Senhor é adorado, um lugar onde o nome dele é exaltado. Pastores precisam fazer isso, e não fazer isso apenas como parte da agenda dominical. Plantadores precisam fazer isso, e por vezes plantador de igreja, ele tem que, além de preparar o sermão, ele por vezes é o líder de adoração. Eu já tive essa experiência na primeira igreja que plantei, era o cara que tinha que fazer tudo, além disso também era o cara que ia evangelizar na rua para trazer gente para a igreja, era o cara que pagava a obra da igreja, por vezes era o cara que metia a mão para fazer a obra, aventuras e desventuras da plantação. Mas o fato é que nós precisamos de ambientes onde a nossa funcionalidade, ela é literalmente prostrada diante de Deus, onde os nossos dons e talentos são simplesmente equalizados num ambiente onde o nosso coração e as nossas afeições religiosas, por assim dizer, se voltam para o nosso Deus. O grande missiólogo Lesslie Newbigin, que eu tenho esperado que comece a falar em português, que chegue a literatura dele aqui, a gente tem pensado nisso, saiu recentemente um livro de Vida Nova, A Igreja Missional na Bíblia, de Michael Gorin, é um especialista na obra missiológica de Newbigin. Newbigin fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz que a adoração é a vocação mais importante da igreja. É importantíssimo a gente ouvir isso de um missiólogo e missionário, porque também trabalhou durante alguns anos no campo missionário transcultural. É fundamental a gente pensar isso como a grande plataforma para o início de um movimento. Foi muito bom, junto com vocês, na primeira reunião do Revive, declarar: Ele é exaltado. Foi muito bom isso. Precisamos fazer isso. Precisamos, se isso está esquecido, redescobrir. Se está esmorecido, encontrar o devido valor de novo. Porque é nesse ambiente que as sementes de um movimento fertilizam. É nesse ambiente onde Deus é glorificado, onde Deus é adorado, que as coisas começam a acontecer. Então quero olhar com você o versículo 1 de Atos 13, que diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Primeira coisa, você que está tomando nota, dentro dessa perspectiva, dessas evidências
do surgimento de um movimento do Espírito Santo é que onde surge um movimento, há diversidade. No ambiente da igreja, necessitamos de fomentar uma cultura da diversidade. As nossas organizações precisam ser flexíveis o suficiente para que a diversidade não se torne um carnaval e uma confusão que os teóricos da globalização chamam de aldeia global. Irmãos, irmãs, o que o povo pós-moderno busca com essa legenda, essa ideia da aldeia global, eu gosto das campanhas de marketing da Nextel nesse sentido. O que esse povo almeja nessas relações, na verdade, de bolso e extremamente descartáveis, o nosso Senhor já deu para nós como promessa. Isso já começa desde priscas eras da humanidade, mesmo o homem como pecador, mesmo o homem orgulhoso lá em Gênesis 11, falando uma só língua, querendo erguer uma torre, um pináculo para declarar a sua fama em Babel, Deus vai e divide as línguas. A diversidade é uma provisão de Deus por causa da nossa maldade, por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho. A diversidade não é promovida nos nossos arranjos sociais na igreja. Ela é uma provisão de Deus. Ela vem do Senhor. Ela é redimida em Gênesis 13 na promessa, no final do capítulo 13, na promessa de Deus para Abraão. Para aquilo que contemplaria a grande descendência de Abraão, que efetivamente não caberia dentro da etnia dos hebreus. E toda a narrativa do Novo Testamento que se debruça, que se prostra diante da obra da cruz, prova isso, e nós, pela graça, estamos aqui como testificação disso, gentios, aqui, hoje, adorando a esse Deus vivo, diversos, nesse mundo que é providenciado em diversidade pelo próprio Deus. E eu estou destacando isso porque me parece que, por vezes, nós atravancamos, e o primeiro grande obstáculo que enfrentamos é a falta de diversidade do nosso meio, ou, no mínimo, a inaptidão para lidar com a diversidade. O interessante é que Lucas, ele diz que haviam homens que funcionavam em determinadas áreas para equipar os santos. Haviam profetas e haviam mestres. E ele começa a descrever. Então temos Barnabé, um homem judeu, Simeão, chamado Níger, talvez alguém da Nigéria, um homem de etnia, um afrodescendente, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com o tetrarca, e Saulo, o outrora algoz dos cristãos. A gente tem aqui nessa diversidade etnias sendo apontadas, temos classes sociais sendo apontadas, temos regiões, definições geográficas. Isso tudo é contemplado no universo da igreja. Na igreja de Antioquia haviam esses homens, havia essa diversidade. Nós precisamos compreender isso dentro do plano eterno de Deus, precisamos compreender e celebrar isso como provisão no nosso meio. O John Stott fala uma coisa sobre a igreja de Antioquia. A população cosmopolita de Antioquia se refletia nos membros de sua igreja e até mesmo em sua liderança, que consistia em 5 profetas e mestres que moravam na cidade. Hoje, irmãos e irmãs, vivemos uma realidade onde talvez não tenhamos tantas cidades globais no nosso Brasil, mas já não é mais estranho algumas cidades terem pessoas oriundas de diversas partes do nosso país, com diversos backgrounds, com diversos panos de fundo históricos. Isso precisa ser contemplado. Vocês que estão aqui se reunindo no Revive, vocês que estão contemplando o futuro, vocês que não querem viver um movimento que seja apenas um evento, mas que seja uma ação do Espírito, considerem isso com muito fervor, com muita alegria, celebrem a diversidade que se reunirá aqui. Amém? Segunda coisa que eu quero observar com você no versículo 2, a efetividade
dessa unidade no meio da diversidade e o que ela promove. Versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Gente querida, reparem na narrativa do texto. Eles se reuniram para adorar ao Senhor, para praticar disciplinas espirituais, estavam jejuando, orando. E nesse ambiente, por isso eu digo que o texto não é normativo, não vou entrar aqui, fiquem tranquilos, em nenhuma celeuma sensacionista ou continuista, guardem seus corações, é um homem da Vineyard que está falando, mas Toronto não vai acontecer aqui, a diversidade tem fronteiras, fiquem tranquilos. Mas o fato é que, no mínimo, o que temos que contemplar aqui é o seguinte: no ambiente de unidade, as nossas diversidades são equalizadas por uma voz soberana que procede do Senhor. Enquanto nos reunimos com uma pretensão aos nossos olhos muito diminuta, não vamos adorar a Deus, não vamos buscar o nosso favor, não vamos fazer o que a gente quer, vamos adorar a Deus, ok? Nesse ambiente, onde estamos unidos para essa direção, o Senhor fala conosco das suas mais variadas e divinamente criativas formas. Essa é a beleza do encontro da igreja, do encontro do povo de Deus. O Dr. Ed Stetzer, que é um missiólogo contemporâneo, esteve com a gente agora na conferência Atos 29, Filipe fez uma belíssima tradução ali, aconteceu algo do Espírito ali, rapaz, para traduzir, firmão ali, olha aí, hein? Deixa para lá. Ed Stetzer fala uma coisa muito interessante sobre essa questão de ouvir Deus, o que é uma característica e um atributo do povo de Deus em unidade. Prestem atenção. Talvez nossa grande falha se dê numa nebulosa urgência em pressionar nossas ações antes de ouvir a Deus. Nós temos o chamado de Deus para testemunhar e compassivamente cuidar dos perdidos. E nós deveríamos praticar isso e ensinar a igreja a fazer o mesmo. Nós falhamos quando lançamos um novo modelo, implementamos um novo estilo de adoração e tentamos desvendar o código missional antes de ter ouvido o suficiente a voz daquele que escreveu o código humano original. Eu achei essa observação do Dr. Stetzer muito pertinente. E quando também me volto para toda a narrativa bíblica, de pessoas que no meio de seus afazeres se uniam com um propósito, a mobilização de Neemias é tão preciosa, todo o registro de Neemias a respeito da reedificação dos muros é tão pertinente sobre isso, seguir uma direção, uma unidade com um foco objetivo, claro, que tem como fim a glória de Deus. João 17, a oração sacerdotal, que trafega num universo de unidade entre o Senhor no ambiente da Trindade, entre o Senhor Jesus e seus discípulos e entre os próprios discípulos, o próprio povo de Deus. Jesus fala na oração sacerdotal que, na verdade, o mundo o conhecerá quando formos um. Ainda na igreja em Jerusalém, numa igreja que ainda era restrita, numa realidade sem tanta diversidade, o que se tornou marca era que a mente e o coração daquele povo era um, porque eles estavam debaixo de um mesmo Deus. Ora, se estamos submetidos, submissos, entregues, rendidos, comprados, lavados e remidos pelo sangue desse Deus que é o nosso Senhor, precisamos ser um diante dele. Precisamos ser um povo que se cala para ouvi-lo, que entende que o ambiente da unidade é um ambiente fértil para sermos gente devota, e onde a ideia de piedade não ganha contornos caricatos,
onde a ideia de piedade não começa a erigir os homens e as mulheres de oração da igreja, onde na verdade todos reconhecemos aquilo que Paulo escreve aos Romanos: a nossa fraqueza é não saber orar como convém, onde todos reconhecemos isso, onde todos reconhecemos a nossa necessidade de buscar o Senhor juntos. Amém? Terceira e última coisa, gente, para nossa conclusão e dedicarmos um tempo de oração aqui, crendo que essa diversidade e unidade submetida e rendida diante de Deus pode nos levar a vidas intencionais, a ações intencionais. E as intenções já passam a não ser os nossos projetos particulares. A gente começa a contemplar a vontade soberana de Deus. Marquem uma coisa: esses homens não se reuniram para eleger entre eles quem ia ser enviado em missão. Eles não se reuniram para escolher quem ia em missão. Eles se reuniram para adorar ao Senhor. E nesse ambiente o Espírito Santo falou: separem-me Paulo e Barnabé. O que precisamos resgatar no nosso ambiente, se queremos vivenciar relacionamentos que desembocam num movimento que avança para a missão de Deus e para a glória de Deus, é compreender que, necessitamos compreender que a direção do Senhor sobre nós orienta os nossos relacionamentos, dá sentido para os nossos relacionamentos. Faz com que o nosso convívio, essas reuniões, essa primeira que eu quero junto com vocês crer que será a de muitas, não tenham apenas a objetividade de ser mais um evento na nossa agenda ministerial, mas que esses encontros nos encham da bendita esperança daquilo que o Senhor vai fazer se cumprir. Versículo 3 de Atos 13. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Eles ouviram a direção do Espírito num ambiente sem a pretensão ministerial. Vamos pensar dessa forma. A pretensão daqueles pastores, daqueles, na verdade, profetas e mestres, daqueles líderes, daqueles servos da igreja, era uma pretensão vocacional. Ou seja, a pretensão deles era adorar a Deus. Ou seja, a pretensão deles era deleitar-se na glória de Deus, encontrar prazer na glória de Deus. À medida que fazemos isso, a gente sai do controle. A gente compreende, sim, todo o direcionamento, todas as orientações, e a gente percebe isso no ministério de depois Paulo, né? O nome de Saulo é transformado para Paulo, o seu avanço apostólico. Existem planilhas, existem mapas, existem metas, nada disso é anulado. Porém, tudo isso passa a servir ao organismo igreja que ouve a direção do cabeça, que é Cristo, que ouve a direção do Senhor, que faz aquilo que o Senhor ordena. Eu acredito que esse é o propósito de um ajuntamento como esse. O propósito é que sejamos diferentes, que haja diversidade. O desafio é que consigamos, nessa diversidade, sermos um, e não um na forçação de barra, desculpem a expressão, irmãos e irmãs, eclesial, mas um de verdade, um, como a gente diz no Rio, a vera, valendo, não é na brincadeira, é um de forma intencional, em orações e ações práticas. Não é dizer eu estou orando por você, irmão, pastor querido, eu estou orando por você. Muito de verdade, isso já cansou a maioria de nós, isso não tem sustentabilidade ministerial e existencial, não é? Isso não dá, gente. Reuniões como essa precisam fomentar
homens e mulheres de verdade, não porque eles detêm a verdade. Antes, homens e mulheres de verdade porque reconhecem que são imperfeitos, incompletos, obras em andamento, incapazes em si mesmos, necessitados e carentes da graça de Deus, que no meio de sua diversidade se unem com o propósito de ouvir a direção do cabeça, do Senhor, para agirem de forma intencional. Intencionalidade não é desenvolver um bom projeto. Cara, hoje em dia isso é tranquilo de você fazer. Hoje em dia a gente arruma consultor para desenvolver bom projeto para a gente, tem coach, tem um monte de coisa, e na pior das hipóteses você vai e baixa um na internet e dá um Ctrl+C, Ctrl+V. A intencionalidade que precisamos hoje, gente, é ouvir Deus falando o que devemos fazer. Isso não é mito, isso não é neurose, de má compreensão teológica a respeito da ação do Espírito Santo. Isso é necessário ouvirmos Deus, para que não tenhamos redes, porque rede, homem monta, network é tranquilo, ferramentas não faltam para isso. Agora, um movimento genuíno, quem promove é o Espírito Santo de Deus. Movimentos que promovem reavivamentos bíblicos em cidades, estados, nações, regiões, mundo inteiro, procedem de simples ambientes onde gente diferente se une para orar e adorar a Deus e ouvir a direção dele. É isso que eu humildemente tenho crido ser um bom paradigma para um início de um movimento, onde relacionamentos são ressignificados, onde não há uma canseira e enfado ministerial. Gente, é muito triste isso. Eu já vi, eu levo em consideração o árduo trabalho ministerial, o árduo trabalho pastoral. Não é fácil. Talvez possa parecer meio arrogante um cara relativamente novo como eu ficar aqui bradando mil coisas. E respeito muitos irmãos que já estão anos na caminhada. E na verdade tem que sentar para ouvi-los, como eu sei que tem alguns aqui. Mas para mim é lamentável e trágico, rapazes de 30 anos, de 28 anos, de 25 anos, já enfadados, já estão. Para esses, eu lamento, não há desculpa para mim. Eu até consigo compreender os irmãos cascãs, com os cabelos brancos, com os anos avançados. Mas a rapaziada, meus irmãos, que eu sei que também tem alguns aqui, mais novos que eu, por favor, gente, vamos parar de dar murro em ponta de faca, vamos parar de brigar conosco. E quando eu digo brigar conosco, é dentro da cápsula aqui, dentro de nós mesmos, e conosco no plural, na pluralidade do ministério, na expressão do corpo de Cristo nas nossas localidades e na nossa cidade. Que venha um tempo onde a gente entenda a adoração como a nossa vocação principal. Aquilo que a gente tem que fazer de mais urgente. Porque afinal de contas, para eu encerrar a minha fala, o que você, pastor, líder, você que está aqui, que serve sua igreja, homem e mulher, o que você quer é ver pessoas reconhecendo o mesmo Deus que você reconhece, adorando o mesmo Deus que você adora. Não é isso? Então a gente pensa, estuda, trabalha, projeta, ora de vez em quando, acho que deveríamos orar mais. Mas enfim, labutamos muito nisso, trabalhamos muito nisso. Então que a gente compreenda que aquele que nos chamou para fazer, ele tem jeitos mais simples que os nossos. Jeitos que ele já proveu para nós, no meio da nossa diversidade, nos unindo pelo sangue de Jesus, onde a voz dele é a que fala mais alto entre nós, e nos dando uma intencionalidade efetiva, nos enviando, nos dando certeza de propósito. Homens e mulheres que andam com um senso de origem e de destino, que sabe para onde vai, que não anda na moda, que não... eu vi tal coisa, eu vi... tem muito disso. E aí vai na pressão, vai naquela, vou seguir, vamos lá, vou arriscar.
Eu espero que isso só seja no Rio, tá? Eu espero que não aconteça aqui. Mas de verdade, irmãos e irmãs, que a gente seja um povo que faça valer esses relacionamentos. Porque não foi de graça, tá? Não foi de graça, um preço foi pago. Recebemos pela graça. Então, concluo um pouco dessa reflexão bonhoefferiana. A graça não pode ser barateada, irmãos. Alguém morreu para isso acontecer. Alguém morreu. E ressuscitou o terceiro dia e deliberou poder sobre nós. Para a gente estar aqui hoje vivendo para a glória dele. Então que os nossos ministérios consigam caminhar nessa perspectiva e juntos o movimento do Espírito Santo possa nos orientar e fazer aquilo que ele deseja fazer entre nós. Amém? Vamos ficar de pé, por favor, vamos falar com Deus. Senhor, eu te agradeço muito pelo Revive. Te agradeço muito pela Igreja Batista Vida Nova, pelo meu amigão Felipe, pela sua esposa, sua filhinha. Pai, por essa família de filhos semelhantes a Jesus que se reúnem nesse prédio e pela expressão do corpo de Cristo nessa cidade, não apenas através dos discípulos de Jesus, dessa congregação, mas de todos os demais irmãos que estão aqui, da cidade de Caldas Novas, de outras cidades, do estado de Goiás. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse encontro, que seja um encontro catalisador, Pai, que seja um encontro de convergência, e que Deus, essa contribuição, essa pequena palavra aqui possa ter servido de encorajamento, que Teu Espírito Santo filtre qualquer excentricidade, qualquer coisa fora do plano que eu falei, e se afixe na mente e nos corações dos meus irmãos e irmãs, a Tua palavra, a Tua orientação, a Tua direção, ó Santo Espírito de Deus. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente.